palhaçada, ridículo, desnecessário. Não havia necessidade da Renamo organizar um congresso para ele fazer tudo aqui. Não havia necessidade. Teólogo, volto a repetir a questão. Como avalia o congresso da Renamo? Fiasco, palhaçada, ridículo, desnecessário. Reitero a minha resposta. O que quer dizer com isso? Primeiro ali todo o terreno já estava minado, estava preparado para a reeleição. Desde o princípio, tudo estava preparado para a reeleição. Além das exonerações que ocorreram ao longo, bem no fim depois do fim do mandato, para colocar pessoas alinhadas ao Sufo Momad, além daquela máxima de pessoas que foram dados 6 mil, 15 mil para comprar a sua consciência, a qualidade dos congressistas. Qualidade dos congressistas. Falo sem medo, 80% dos que estavam ali são menos esclarecidos. 80% dos congressistas que estavam ali são menos congressistas. Tive a oportunidade de estar de um órgão de comunicação a comentar em tempo real no fim do dia ontem. Vi algumas entrevistas, eu não sabe. Eu sei. Quem sabe? Dificilmente se expressam. Você acha que essa pessoa tem uma capacidade analítica de discutir, de debater os relatórios que foram apresentados, de discutir, de escolher ou selecionar pessoa ideal? Ou seja, o Sufafambe aquela tem mumu para só irem lhe votar naquele pessoas que não têm capacidade de raciocinar corretamente, avaliar, pensar estrategicamente, montar em cenários, estudarem se vale a pena apostar nele ou devem apostar em um outro candidato. Não. Então, com isso quer dizer que o Sufo foi ao Congresso sabendo que ia ganhar. Ia ganhar. Ele preparou a sua reeleição. Desde o princípio, preparou a sua reeleição. E quanto aos candidatos que foram desistindo ao longo da eleição? O general Bob, chamam de general Bob, é a segunda vez que faz isso. Em 2019 fez a mesma coisa. Desistiu e depois disse que apoiou o Sufo. Lógico que era um fauna acompanhante. A semelhança daquela moda que a Frelimo nos habituou, de ter as faunas acompanhantes. É um pouco daquilo que aconteceu com esses três que desistiram. Porque, se eu estou decidido a concorrer, mesmo tendo um voto, vou até o fim. Tenho que ter dignidade de que eu entrei numa luta e estou para fazer valer essa luta. Desconsegui, mas demonstrei que tenho interesse, demonstrei que tenho visão, demonstrei que tenho ideia. É isso que devia acontecer. Agora, desistir demonstra claramente que esse indivíduo não queria entrar naquilo, era só apenas uma fauna acompanhante. Então, é por isso que foi um espetáculo barato, que não havia necessidade de nos fornecerem. Foi uma situação idêntica àquilo que aconteceu na Frelimo. A única diferença é que os congressistas que foram ali têm pouca qualidade de análise e raciocínio, por isso que não fizeram o braço de ferro que os membros da Comitê Central fizeram contra o presidente Nunes. Se os membros congressistas que estavam ali tivessem uma boa capacidade de qualidade analítica, teriam feito um braço de ferro contra o Sufo Momad. É simplesmente isso que aconteceu. Obrigado, teólogo, cientista político Albino Manguene. Passo agora para o ativista social Isaltino. Ilustre como olha para o Congresso da Renamo. Há vídeos que circularam onde em algum momento houve pancadarias e até jornalistas
sofreram neste congresso. Como é que olha para isso, Ilustre, tendo em conta que a Renamo é um partido que trouxe a democracia em Moçambique? Eu primeiro diria que já faz muitos anos que nós nem temos congresso aqui em Moçambique. Porque dizer que o que aconteceu esse ano, tanto por parte da Frelimo como parte da Renamo, aquilo é um circo. Eu acho que mesmo crianças de 15 anos, você reunindo, fazer uma coisa mais organizada do que aquilo. Estamos a falar de pessoas adultas que se reuniram para fazerem uma das maiores vergonhas que nós já vimos na história da política moçambicana. Aquilo primeiro é uma falta de respeito, você avisar ao povo moçambicano, você avisar ao povo moçambicano, os membros do partido, que teremos congresso e depois irem fazer uma vergonha daquelas. Primeiro, respondendo à questão de democracia, na verdade, aqui, às vezes eu tenho que concordar com alguns discursos de certas pessoas que fazem crítica para os membros da Renamo, historicamente, onde dizem que a Renamo se usa de um discurso de democracia justamente para angariar simpatia do povo. Mas já faz um bom tempo que a Renamo não está alinhada com os próprios princípios. Eles usam essa imagem que a democracia dá, né, essa credibilidade que eles ganham com a democracia, justamente para enganarem a população. Porque se você for a ver o que aconteceu, o cenário de espancamentos a jornalistas, toda aquela violência que rolou, impedimento de membros do partido que queriam concorrer à liderança do partido, horas importantes que a imprensa queria fazer alguma cobertura e foi impedida. Aquilo primeiro é uma escola que eles tiveram da Frelimo. Porque a declaração do Nhongo, né, acerca, pelo menos deste ponto em específico, que o Sof Momad e Frelimo não tem diferença, eu acredito que durante muito tempo as pessoas não conseguiam perceber isso, mas hoje, se você for a fazer um paralelo, eu até diria que a Renamo que existe hoje é uma réplica mal acabada do que a Frelimo faz. Porque se vamos a ver a qualidade dos próprios congressistas, como o nosso amigo Albino estava a falar, nós tivemos congressistas sérios na Frelimo, tudo bem que a democracia ali também é X, por isso que o próprio Roque Silva até chorou, disse que estamos a pedir a ver justiça dentro do processo eletivo dentro do partido. O próprio José Pacheco ele também fez uma declaração no YouTube, onde ele estava a pedir... afirmar que na Frelimo há mais democracia? Eu diria que na questão de democracia é tudo farinha do mesmo saco, mas pelo menos do outro lado, pelo menos os quadros que lá estavam, tem mais maturidade do que aquela quinquilharia que foram carregar. Não é que a Renamo não tem quadros, não é isso. Mas aquele teatro que foi montado, que eu não vou chamar de congresso, Deus me livre de chamar aquilo de congresso. O teatro que aconteceu ali foi carregar a quinquilharia, que não tem cérebro, e colocar ali para satisfazer o sonho de Yusuf Momad. Foi o que eles foram fazer. Por isso que você vê, ali são bonecos. Se você levasse os quadros sérios não deixaram entrar ali. As pessoas que têm cérebro, que têm mente, que algumas não estão alinhadas com o discurso bonito, porque, esperem bem, eu vou vos lembrar, porque tem algumas coisas muito bonitas que o presidente Yusuf falou. Depois de 5 anos de imbecilidade, que eu não vi nada naqueles 5 anos, ele vem com um discurso muito bonito, até me apanhou de surpresa no Facebook, eu fiquei assustado. Onde o presidente Yusuf ele fala que se vocês forem me eleger, né, porque ele estava com essa incerteza, eles não sabiam como é que irá funcionar o esquema para chutarem o Venâncio Mondlane. Ele disse que se vocês forem me escolher, eu vou realizar o sonho de todos os moçambicanos. Foi o Yusuf Momad a falar isso aí. E há pessoas que ainda caem nessas histórias aí. Então, se vocês forem entrar dentro do Congresso da Renamo, eu particularmente não esperava nada. Eu não vou dizer qual é a estratégia. Eu não sabia qual era a estratégia que o Venâncio Mondlane iria usar dentro disso. Mas para vocês perceberem que aqui há um patrocínio direto do próprio governo. Porque o Venâncio Mondlane, mesmo com autorização para entrar, mesmo com autorização para participar do processo, você acha que só foi inviabilizado pela segurança do Yusuf Momad? Não foi só a segurança do Yusuf Momad que complicou as coisas para o Venâncio Mondlane. Há muita coisa que aconteceu, mas como ainda estamos em debate, acredito que nós vamos abordar. Obrigado, Ilustre Exaltino. Passo agora para o jornalista Shur. Doutor, tendo em conta que também é jornalista, trabalha com comunicação social, como é que olha para esta ação no Congresso da Renamo, onde alguns jornalistas foram espancados, além de jornalistas, outros membros da Renamo também foram espancados. Como avalia o Congresso da Renamo? Olha, eu segui este assunto do Congresso da Renamo com muita expectativa e com interesse também. Por quê? Porque é a segunda força política aqui no país. Então temos que ter algum respeito
com essa segunda força política. Segundo e terceiro, porque é a última força política que tinha que apresentar ao público o seu candidato. Agora, os resultados do Congresso, do Congresso da Renamo, surpreenderam-me e ao mesmo tempo não me surpreenderam. E vou explicar porquê. Não me surpreenderam porque... vou começar pela surpresa. Surpreenderam-me porque eu esperava que a Renamo fosse a escolher um candidato mais jovem para ombrear com o candidato da Frelimo, que também é mais jovem, tem 47 anos. Não é jovem, mas é o mais jovem de todos os presidentes que nós já tivemos aqui no país. Então esperava que a escolha dos congressistas fosse a recair num candidato mais jovem, que era para ombrear, como eu disse, com o candidato da Frelimo. Mas não é isso que aconteceu. Eles escolheram manter o Yusuf Mohamed, que portanto, ele é velho, então essa foi a minha primeira surpresa. Não me surpreendeu porque tudo o que aconteceu antes da realização do Congresso deu para entender que, como eu disse, o Tiago, estava tudo dominado, de facto. Houve queixas por parte de membros e simpatizantes da Renamo na forma como foram eleitos os delegados à conferência. A informação que circulou foi de que houve escolha a dedo dessas pessoas. E logo, nessa escolha, foram identificadas pessoas que alinhavam com a direção que lá está, que é liderada por Yusuf Mohamed. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi a surpresa de não participação de Venâncio Mondlane, ele que foi eleito a nível da base e depois transitou para a conferência, quando digo da base, estou a falar do distrito, Cambocoan, onde ele vive, e depois passou para a fase provincial, também foi eleito, e, surpreendentemente, o jovem não participou no Congresso. Depois, o outro nível de preparação para se chegar ao resultado que se chegou foi que o Yusuf Mohamed exonerou quase todos os delegados provinciais, ou delegados políticos provinciais. Alguns desses delegados foram exonerados, faziam face à coisa, quer dizer, eles estavam contra a governação de Yusuf Mohamed e essas pessoas foram exoneradas. O Venâncio intentou um processo, uma providência cautelar que era para regressarem essas pessoas e ocuparem os seus lugares, porque teriam sido eleitos numa altura, aliás, teriam sido indicados quando já o Yusuf Mohamed estava fora do prazo. Primeiro o tribunal disse sim, que estava tudo bem, que concordava com o Venâncio, mas depois voltou para trás e o Venâncio foi a uma instância mais alta e essa instância mais alta deu razão ao Venâncio, mas as pessoas foram exoneradas, não voltaram para os seus postos até a realização do Congresso. Então foram mantidas aquelas pessoas que foram indicadas alegadamente fora, com o Yusuf já fora do seu mandato, que é de 5 anos. Então, foi-se para o Congresso com este tipo de situação, em que alguns delegados foram indicados a dedo, segundo a acusação de alguns membros, e depois essa indicação dos delegados provinciais que são da confiança de Yusuf Mohamed. Então, quando chegou-se ao Congresso, o que se viu é que os delegados, esses novos delegados, fizeram rasgos elogios à governação de Yusuf Mohamed, mesmo antes
da apresentação do relatório de atividades e do relatório de contas, mesmo antes disso aí, para saber o que ele fez mesmo. Começaram a dizer que ele foi um grande dirigente, que fez muitas coisas, etc, etc. E a minha pergunta era, por que esses elogios antes de saber o que ele fez? Porque este congresso, na prática, foi um congresso para avaliar o desempenho deste senhor chamado Ossuf Momad. Mas, na avaliação que nós fazemos cá para fora, é que há muitas coisas que ele não fez, que fez e não fez bem. Primeiro, deixou cair o dossiê de eleições distritais. O dossiê de eleições distritais era um dossiê que já estava acabado, estava inclusive incorporado na Constituição da República, e este ano nós teríamos os administradores eleitos no âmbito do gradualismo, tanto na descentralização. A outra parte, que é o governo, fez cair esse dossiê e ele permitiu que isso acontecesse. Portanto, foi cúmplice nisso, foi tido como cúmplice. A segunda questão tem a ver com o DDR. DDR foram desmobilizados acima de 5.000 homens da Arnamo e neste momento mais de metade não tem pensões e os que têm pensões de sobrevivência, essas pensões são bastante exíguas, estão abaixo do salário mínimo na agricultura. Não estou a falar do mínimo nacional, porque o mínimo nacional são 8.000 qualquer coisa. Estou a falar do mínimo na área da agricultura, que são de 5.000 e tal, o salário de 5.000 e tal. E está abaixo disso. E os guerrilheiros estão muito tristes com essa situação. Significa que o Ossuf Momad negociou mal o DDR para dar no que dá. E depois tem um outro pecado, que é ele ter estado ausente nas manifestações que a Arnamo levou a cabo, aliás, que os cabeças de listas levaram a cabo para reclamar os resultados, nomeadamente na Zambésia, aqui na cidade de Maputo e na Matola. Ele não apareceu muito pouco, mas muito pouco mesmo, e que nem foi visível isso. Então, ele ficou ausente em momentos em que ele devia ter aparecido e não apareceu. E isso causou tristeza. E o Venâncio Mondlane, por exemplo, acabou se sentindo que estava sozinho, e nós notamos isso, que ele estava sozinho, ele está sozinho com seus admiradores jovens que lhe seguem, e isso ficou mal. Então, este presidente foi reconduzido, surpreendentemente. Este presidente que foi reconduzido com esses defeitos todos, com esses problemas todos, portanto, com este desempenho não bom, mas pronto, o sentimento, esse é o nosso sentimento como jornalistas, e não foi o sentimento dos congressistas. E eu quero concordar com o colega aqui que, de facto, quando as imagens foram passando e fui vendo as caras das pessoas e tal, porque só a expressão facial dá para perceber que esta pessoa não está preparada para entender o que está a discutir aí dentro. Aliás, são guerrilheiros, alguns deles, muitos deles são antigos guerrilheiros, são os tais que foram instrumentalizados nas vésperas do Congresso para aparecerem na imprensa a dizerem que apoiavam o Ossuf Momad. Eu até perguntei, estas pessoas, da forma como estou a ver, têm capacidade de organizar uma conferência de imprensa? Onde é que arranjaram os contatos para procurar jornalistas e para estarem na conferência de imprensa? Tem capacidade de escrever um comunicado de imprensa, esse aqui? Quer dizer, eu levantei essas questões e não tive resposta. E só para ler o comunicado de imprensa ali na conferência de imprensa era um problema sério. Está a ver? Quer dizer, alguns até não eram generais nenhuns, foram pessoas arrastadas aí, instrumentalizadas, para estar ali a fazer a sala. Quer dizer, ficou bastante feio aquilo. Mas o que aconteceu, infelizmente, pessoas, quer dizer, ficou estranho como é que um antigo guerrilheiro que foi desmobilizado e que está aí e que não tem pensão,
como é que essa pessoa vai aparecer dizer que apoia o Suf Momad? É estranho, não é? É estranho, em sede de rigor, isso é muito estranho. Mas é a forma como eu avalio portanto, o Congresso da Arnamo, dizer que, bom, do ponto de vista democrático, se quisermos dizer isso, está tudo bem, não é? Votaram, e votaram nele, está ali, mas agora vamos lá ver como é que vai ser ele escrutinado já pelo público, já na urna. E se o público vai gostar de ele estar ali em frente ou não. Vamos ver isso já nos próprios resultados. Obrigado, Alexandre Chur. Passo agora para o cientista político Albino Manguene. Cientista, gostaria de começar a minha questão com uma citação da Fátima Mimbir. A Renamo acabou de golpear-nos a todos ao escolher o Suf Momad. Isso diz muito sobre os que nele votaram e sabemos o que está por detrás desse voto. Benefícios. Comentários em torno disso. Será que o povo moçambicano foi golpeado? Lógico, temos que analisar o contexto em que nós estamos. O contexto em que nós estamos, um índice de rejeição para com a Frelimo é cada vez mais crescente. Se for já prestar atenção, até eu contei isso quando eu fui votar no ano passado. O grupo de velhos que me viram ali a passar para ir também exercer o meu direito de votar. Esses velhos, nós vamos votar certo este ano. Bom, votar certo, quando outro andava de bengala mesmo, por causa da minha aparição, me reconheceu, dizer, meu filho, nós ouvimos o que vocês falam na televisão, este ano nós vamos votar certo. Significa até daqueles que são antigos, o índice da insatisfação da Frelimo é maior. A OJM, muitos dos jovens já descobriram que a Frelimo só está a lhes instrumentalizar. Quando prometem nas campanhas de emprego, o maior número de desempregados está na OJM. Só estão a ser instrumentalizados. Muitos daqueles que fazem campanha da Frelimo não trabalham, são esfomeados, estão ali porque acreditam que vão ter um prato de comida depois do trabalho da campanha. Alguns vão ter bebida para usar o Siwana, beberem, esquecerem pobreza. É a expectativa de muitos. E muitos já entenderam que estão a ser instrumentalizados. As promessas que a própria Frelimo promete nem se refletem nos próprios membros da OJM. A OMM, aquelas mamanas coitadas, caíram cada dente a cada ano da governação da Frelimo, já nem dente tem. E nunca mudou nada neles. E sabem que a OMM está a ser instrumentalizado pela Frelimo para mobilizar voto e fazer campanha. Significa que dentro e fora da Frelimo, se for já perceber, a sociedade já se apercebeu de que a Frelimo já não tem capacidade, chapo. Só se for corajoso é que vai aparecer e dizer que vote em nós porque vamos criar empregos. Só se tiver vergonha, se não tiver vergonha na cara. Mas nos bastidores se diz que o Chapo é o candidato certo. O problema não é Chapo. O problema é a Frelimo. Você pode ser certo, mas montado num boi manco, que é a Frelimo. A Frelimo já é um sistema caduco. Chapo só tem duas alternativas. Ou atualiza o sistema, ou ele se acomoda ao sistema. Assume a forma do sistema. E eu não estou a ver, honestamente falando, o Chapo a atualizar e a fazer restart de um sistema que se chama Frelimo. Significa que maior é a probabilidade do sistema lhe engolir. Mas, o que é que dizíamos quando o Nussi foi indicado como candidato? Esse é o candidato certo, não teve forte relação com a guerra, esse ainda é jovem, ainda tem força. E depois, como ele nos iludiu bem com aquele discurso de que todos cabemos no seu coração, como se o coração dele fosse elástico
para todos nós, os moçambicanos, cabermos lá dentro. Ainda nos adormecemos, já acertamos, esse é o candidato ideal. E para nos massagear ainda mais, nos enganar, ele disse: o pobre é meu patrão, na que vou achar com uma chanha lá, então explorar bem. E nós caímos, ele será o nosso trabalhador e nós somos patrão. É desta vez que acertamos o candidato ideal. O que foi? O pior governo de toda a história de Moçambique. Foi um tsunami como o que ele inventou. Foi um desastre. Pior que daí foi a governação de Nussi. Por quê? Porque está acomodado num sistema que pessoas honestas não têm aceitação. A Frelimo tem pessoas honestas, mas essas pessoas honestas estão fracos dentro da Frelimo. Não tem força de contribuir, de impulsionar para uma mudança dentro da Frelimo. O que acontece? Essas pessoas simplesmente se acomodam. Então, atendendo e considerando esse índice muito grande de insatisfação, o que os moçambicanos fizeram? De todas as forças partidárias, conforme o que o doutor Chuuri disse, a força mais posicionada é a Renamo. É a segunda maior força política de Moçambique. Sendo a segunda maior força política de Moçambique, é melhor nós apostarmos nessa força como o caminho para a alternância política. Então, é mais fácil investir, acreditar, apostar nessa forma. É por causa disso que muitos dos jovens que apoiaram as marchas não eram membros da Renamo. Os que Venasso mobilizou, na sua maioria, que eu conheço alguns, não eram da Renamo. Nem tem cartão do membro da Renamo. Simplesmente foram ali porque são jovens que viram na Renamo a esperança para reverter o jogo político de Moçambique, a história política de Moçambique. O que a Renamo fez? Nos deu um banho de água fria. Pegaram um caduco e colocaram para concorrer para as eleições. Só simplesmente por quê? Porque os mantegas, os outros querem ter as benesses. Quer dizer, a Renamo nos provou que não é um partido sério. A Renamo provou que não é um partido sério. Porque um partido sério preocupa-se com uma agenda política e não com pessoas. Um partido sério diz: a nossa agenda é sair da oposição para a posição. Essa é a nossa agenda. E para alcançarmos essa agenda, precisamos de um candidato forte, que tenha uma aceitação. Tiago Albino Manguene, o Suf Momad não tem aceitação do povo moçambicano? Mas Anga é o único que aceita, a Manteiga é o único que aceita, e mais algum punhado de pessoas ali são os únicos que têm aceitação. Se for já perguntar para as bases, porque o que nós confundimos é que nós confundimos os que estão na direção com as bases. Vai perguntar às bases da Renamo o que dizem acerca do Sufo Momad. Tiago, sem querer interromper, temos aqui o número de votos. O Sufo Momad, 383, Elias Jacama, 147, Ivone Soares, 74, Alfredo Magomice, 41, André Magibir, 14, Salvador, 2 votos. Temos aqui uma diferença enorme. O Sufo Momad teve 383 votos. O que quer dizer? 383 votos de camponeses que ele foi indicando a dedo, que não tem qualidade para discutir nada, que não entendem nada daquilo que está para ser. Eu acho que aquilo que eles estavam à espera era só momento de votação. Tudo aquilo que se discutiu, acredito que esses nem estavam aí. Só estavam à espera do momento de votação para irem cumprir aquilo que lhes mandataram ao lhes indicarem a dedo. Porque não nos esqueçamos uma coisa. Venasso Mondlane foi eleito no distrito pela maioria. Por aclamação
na província. Mas levantou-se alguém e disse não. Quantas pessoas foram impedidas, a semelhanças de Venâncio, de serem eleitos do processo transparente para o Congresso? Não, aqui são camponeses, ex-guerrilheiros que foram instrumentalizados, manipulados, que não entendem nada da política, não entendem nada de eleições, de estratégia para uma campanha. Simplesmente aqueles só estavam à espera no momento de votação para legitimar, porque foram dados essa ordem. Foram ali com a missão só de votar o Ossufo Momad. Então, aquilo que eu dizia inicialmente, o Ossufo Momad diminuiu aquilo desde o princípio. Ele já pensava na reeleição. Então, não vamos discutir. Democraticamente falando, eu, como cientista político, não houve democracia. Pelo senso comum, vamos dizer que houve democracia. Porque a democracia nós não avaliamos pelo processo de ir votar. Nós avaliamos a qualidade das eleições. É por isso que alguns clássicos, como os Webers, eles classificam que um dos pressupostos para que uma eleição seja reconhecida democraticamente deve ser livre, justa, transparente e credível. Se ela não é livre, justa, transparente e não é credível, não houve satisfação do pressuposto democrático. É uma democracia de fachada ou uma democracia eleitorista. Não se pode considerar isso como uma democracia de qualidade, uma democracia cientificamente concebida como método democrático. Não é democracia, mas pelo senso comum vamos dizer que houve democracia, mas sem qualidade do pressuposto daquilo que é uma verdadeira democracia. Eu te garanto, dentro da Renamo, Ossufo Momad não tem legitimidade para governar pela forma que o Congresso foi se dando. Você vai se aperceber ao longo dos próximos dias o que eu estou a falar. O índice de insatisfação, de denúncia, de reclamações vai continuar a se evidenciar e será ainda mais em grande escala. Por quê? Não é um líder legítimo, é um impostor na Renamo. É alguém que foi amamentado no berço da Frelimo e assaltou a Renamo para desestruturar a Renamo. E eu posso até não ter provas, mas quando o Ossufo Momad conta a história dele, o que ele diz? Diz que foi sequestrado pelos guerrilheiros da Renamo. Ele era das forças da Frelimo, foi simplesmente sequestrado. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, caí na Renamo contra a minha vontade. Eu não sou daqui, eu sou da Frelimo. Aqui só porque me sequestraram com os guerrilheiros, acabei entrando aqui e acabei com a constituição do partido, me tornando membro. Então, desconfia-se se ele tivesse amor pelo povo e tivesse amor pela Renamo, seria a primeira pessoa a dizer que eu não estou em condições de produzir melhores resultados para a Renamo. Vamos sentar e decidir alguém que vai produzir, porque aqui o foco não sou eu. O foco são os moçambicanos, o foco são os muitos membros da Renamo. Obrigado, cientista político Albino Manguén. Passo agora para o ilustre Isaltino. Ilustre Isaltino, no programa de ontem nós recebemos o presidente Jacob Simbine e afirmou que, na verdade, o Ossufo Momad estava preparando o Venâncio Mondlane para ser o próximo presidente, o próximo líder da Renamo. Essa era a ideia do Ossufo Momad. É por isso que Venâncio Mondlane era assessor do Ossufo, era mandatário da bancada, entre outras funções. Como é que olha para isso? E após a reeleição do Ossufo Momad, é comum ouvirmos nos bastidores que a Renamo já acabou. O que é que pensa em torno disso? Acerca deste assunto, eu só posso dizer que a Renamo, historicamente, nunca teve um apoio popular tão forte como teve. Primeiro é porque nós estamos a partir de um cenário onde muitas mentiras durante anos foram incutidas na mente do povo moçambicano
muitas mentiras históricas que fizeram primeiro o povo não apoiar a Renamo. Só quando começaram a perceber o sofrimento que há aqui em Moçambique, começaram a entender que parece que aqueles que nós achamos que estavam a lutar porque queriam desestabilizar o país, parece que estavam a lutar por uma causa legítima. E com o sofrimento que foi aumentando aqui em Moçambique, as pessoas começaram a procurar uma opção de voto, começaram a procurar um partido que eles poderiam escolher, justamente para expressarem a sua vontade. E no meio de todos os partidos da oposição, a Renamo se apresentou como a melhor opção. Tiveram um super jackpot porque na altura em que o povo começou a perceber que realmente Moçambique está a afundar, a Renamo se apresentava com muitas figuras que realmente tinham o carinho do povo. Na altura, o próprio Antônio Muxanga, antes dessas polêmicas, já era uma pessoa muito apoiada pelo povo. Estamos a falar da figura do Manuel de Araújo, a própria Ivone Soares e o Venâncio Mondlane também aqui na cidade de Maputo estava bastante forte. Então o que acontece? Quando começam as eleições autárquicas, a população ela dizer que não importa o que aconteceu historicamente, nós não vamos procurar entrar a fundo, mas dessa vez nós vamos escolher a Renamo e vamos apoiar a Renamo incondicionalmente. Nem vão que durante as marchas até falava-se que mesmo a Frelimo votou na Renamo. Isso por quê? Porque mesmo os membros da Frelimo, por causa do cansaço que eles mesmos assistem dentro do próprio partido, querem uma escapatória, e eu mesmo, durante as marchas, vi muitos membros da Frelimo que estavam a apoiar a Renamo durante as eleições autárquicas. Ou seja, era consenso que foi a melhor oportunidade, foi o melhor jackpot, que nem Afonso Lhakama na altura não teve o engajamento da população como a Renamo teve desse lado. Só para vocês verem que parece que isso é uma ironia. Quando o povo abre os olhos, o partido está podre. Na altura que o partido estava bem, com uma boa liderança, com uma boa militância, com um alinhamento ideológico, o povo ainda era cego. Então, acontece o quê? O povo moçambicano começa a perceber que nós precisamos de um partido forte que realmente venha defender aquilo que são os interesses do povo. E o que acontece é que a liderança da Renamo já não é aquilo que o povo precisava nessa hora. Porque se vocês forem a ver a postura que o Venâncio Mondlane teve primeiro para administrar o processo das eleições autárquicas, aquilo é uma das maiores faltas de respeito que nós já vimos na história da política moçambicana. Porque se há uma oportunidade que a Renamo teve de se revitalizar, de aproveitar, por mais que houvesse esses esquemas, vamos lá supor que tinha muitos esquemas de corrupção dentro do partido, vamos esquecer isso aí. Porque só o relator de contas, José Manteigas, falou uma das coisas mais absurdas para uma pessoa que estudar. Relator de contas sem números, isso não faz sentido, mas já é lambibotismo, quando já está no sangue, a pessoa acaba falando coisas que não deve. Então, se nós formos observar historicamente, a Renamo teve uma grande oportunidade de fazer limpeza do partido, organizar as coisas e assumir o poder aqui em Moçambique. Então, o Venâncio Mondlane começou com uma mobilização muito forte aqui em Maputo, que não estava dentro da agenda do senhor Sufo. Não esperavam que iria aparecer alguém que realmente iria querer carregar, porque o assunto era o quê? Perdemos em Maputo, vamos lá ser do assunto. Mas o Venâncio começou a correr atrás do processo. Ele disse que não, nós ganhamos, nós temos que ir atrás. Eu vou usar todas as ferramentas legais, todos os tribunais, todas as instituições públicas para nós realmente aferirmos a verdade eleitoral. Foi por isso que ele disponibilizou atas editadas. Ele disse, se vocês acham que nós perdemos, entrem na minha página, tem aí o link do Google Drive, vão lá ver os resultados, vão contar pessoalmente. Ou seja, começou a haver pessoas que já não estavam a se alinhar com aquilo que são as ideias do Sufo Momad. Ou seja, já havia um pingo de esperança. Por isso que as pessoas começaram a perder foco tanto na liderança e outros aspectos e começaram a mirar na figura de Venâncio Mondlane, porque começaram a ver uma esperança de salvação. Então, muita gente começou até a dar esse apoio ao Venâncio Mondlane, porque algumas pessoas chamam Venâncio de Deus, Messias. Eu acho que isso é muito exagero. Na verdade, o Venâncio Mondlane ele aparece como uma figura que carrega os valores daquilo que o povo gostaria que a Renamo fosse. Porque nós estamos a ver um partido que está numa situação que realmente, de certa forma, já havia uma premonição de morte, mas o Venâncio Mondlane aparece como uma esperança. Então, as pessoas disseram que não. Se a Renamo realmente quiser fazer a vontade do povo, que escolha a pessoa que nós queremos. Porque Venâncio Mondlane não foi ele que se escolheu, foi o povo que demonstrou. É só ver as marchas, as mobilizações que o Venâncio Mondlane faz da população. É justamente para as pessoas terem noção de que aquilo não é uma coisa que parte dele, mas é consenso por parte da população. Já falando acerca da morte da Renamo, politicamente, quem tirou a Renamo foi o Sufo Momad.
por não respeitar a vontade do povo. Porque quando você fala que nós estamos diante de um Estado de direito democrático, não é a vontade de Yusuf Momadi que tem que estar acima, não é a vontade de ninguém dentro do partido, mas tudo aquilo que o partido for a fazer tem que refletir a vontade do povo. Eu vi muitos jovens, mesmo aquele jovem que apoiou a Renamo durante quase todas as marchas, apareceu, estamos a fugir aqui ou não, que até fez um vídeo, mandou no nosso grupo do WhatsApp, a dizer, mano, eu gastei meu tempo. Perdi oportunidade de negócio. Desfiz tudo que eu tinha para apoiar a Renamo. Estive em todas as marchas. Imagina lá como é que fica a mente de uma pessoa que sacrificou a vida dele. Nós vimos um pessoal que saiu daqui da Baixa no primeiro dia da marcha. Esteve conosco, deixaram o negócio. Deixaram tudo a apoiar a Renamo. Não porque a Renamo é o partido mais perfeito do mundo, mas é porque o povo quer um refúgio, porque já sabemos que na Frelimo não se passa nada. E a Renamo, se quisesse ganhar essas eleições de forma limpa, ganhava sem nenhum problema. E sabem qual era a forma para fazer isso, mas preferiram